E aí, gente, olha, Salmo 12. Olha o que é que diz o Salmo 12. O Salmo 12, eu sempre escutei essa frase, né, dentro da palavra da fé, que diz assim: a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal, né, que ainda vai sair amanhã. O noticiário que vai sair amanhã, a Bíblia, ela foi escrita, né, aí há quase 2000 anos, vamos assim dizer, né, ela é a compilação de vários livros e ela é mais atual. Por quê? Porque olha o que é que diz os Salmos 12. Olha se você identifica alguma semelhança com o mundo atual, com aquilo que nós estamos vivendo atualmente. Olha o que é que diz. E eu vou ler, ele é curtinho. Socorro, Senhor, já não há quem seja leal. Já não é possível confiar em ninguém entre os seres humanos. Cada qual mente ao seu companheiro. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor golpeie todas as bocas fraudulentas e a língua arrogante dos que proclamam: venceremos pelo poder do nosso falar. Nossos lábios são como lâminas cortantes. Quem poderá mandar em nós? Por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu os protegerei e salvarei a quem por isso anseia. As palavras do Senhor são verdadeiras, são puras como a prata purificada num forno 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguro e desse tipo de gente nos livrará para sempre. Os ímpios vagueiam soberbos por toda parte, quando a corrupção é exaltada. Os ímpios vagueiam soberbos por toda parte, quando a corrupção é exaltada na sociedade. Percebe como é atual, né? Como é algo presente. Agora, o fato da sociedade se revelar, se manifestar da forma como, né? Texto bíblico aqui, ó, texto bíblico, né? Não quer dizer, né, que Deus não esteja, né, também trabalhando. E olha que, vou dizer uma coisa para você, viu? Se não fosse a igreja presente na terra nesse tempo, as coisas estariam bem piores. Porque você sabia que vai chegar um dia em que a igreja, ela não estará mais aqui na terra? E eu não estou falando do prédio não, porque o prédio vai ficar. O prédio vai ficar. Mas você sabia que as paredes, elas não falam? As paredes, elas são inanimadas. O povo que ali frequenta, o povo que ali se reúne, é que dá vida. E um dia, a igreja, ela não estará mais aqui na terra. Por isso que eu digo que hoje, atualmente, só não está pior. Por quê? Porque o Senhor ainda está presente, agindo por meio daqueles que o buscam, por meio daqueles que, né, o enfocam, por meio daqueles que professam a fé no Senhor Jesus, por meio daqueles que se associam com Deus, né, para um viver piedoso, para um viver santo. Aí você diz: ah, santo? Eu sei, como assim? Como assim santo? Quer dizer que um homem santo é separado para Deus, para viver para Deus. Porque quando nós tratamos com a questão da santidade, nós buscamos sempre aquilo que é a tradição, né, religiosa, né, que considerou, né, como santo, de repente, pessoas que de repente agem de uma forma infinitamente, né, diferente daquilo que a maioria agem. Mas santo é simplesmente separado, né? Então aqueles que vivem separados para Deus, e quando eu digo separado para Deus, gente, é vivendo no mundo, viu? Não é enclausurado, não é escondido na serra, numa choupana, sei lá, no mosteiro, escondido não. É santo, é não pactuar com aquilo que são, né, os prazeres do mundo, é não pactuar com a corrupção que há no mundo, é não pactuar, sabe, com as coisas, com tudo aquilo, né, que faz parte do império das trevas. Porque você sabia que esse mundo, lá em Adão e Eva, esse mundo ele foi entregue ao diabo? O senhorio desse mundo natural, foi entregue ao diabo. O próprio Senhor Jesus, quando ele foi tentado, né, ele passou 40 dias jejuando no deserto e Jesus foi tentado. E o texto bíblico sempre diz que, né, o diabo veio tentar Jesus, né, e disse assim: tu não é filho de Deus? Pega essas pedras e transforma em pão. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca do Senhor. Né? Levou Jesus, né, uma outra passagem, levou Jesus ao pináculo do templo, né? Diz assim: só, todo esse reino me foi dado, e todo ele será teu, se simplesmente
te prostrares e me adorares. Ora, se o diabo estava oferecendo algo para Jesus, é porque ele tinha aquele algo, ele possuía. E eu quero que ele estava sinalizando o mundo natural. O mundo natural. Né? O mundo natural estava ali, né? E o diabo estava dizendo, ó, eu te dou tudo isso aí, ó, se tão somente você me prostrar. Então muita gente tem recebido propostas como essa e tem cedido. Por quê? Porque querem ser saciados unicamente pelo pão natural. E quando eu digo pão natural, é aquilo que é verdadeiramente natural. É dinheiro, é fama, sabe? É uma vida, né, realmente assim, vamos dizer, plena, né, de satisfação natural. Né? Tem pessoas que, como eu costumo dizer, têm vendido a alma, né, para poder conquistar algo que é meramente terreno. Né? Mas Deus, né, na sua infinita bondade e misericórdia, enviando o Senhor Jesus, né, para nos dar vida e vida em abundância. Né? Por mais que você, né, como diz aqui no 12, né, socorro, Senhor, já não há quem seja leal, já não é possível confiar em ninguém entre os seres humanos. Né? O fato de nós vivermos num cenário como esse, e aí eu vou abrir só mais um adendo, não quer dizer também, né, que as pessoas, né, elas, como as pessoas dizem assim, maldito o homem que confia no homem. Isso é um versículo bíblico, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, maldito o homem que confia na sua natureza de homem, na sua natureza terrena. Porque se assim fosse, no meu Deus do céu, estaria o caos na terra. Por quê? Porque ninguém confiaria em ninguém, ninguém respeitaria ninguém, ninguém faria negócio com ninguém, né? Não é maldito o homem que confia em outro homem, como muitos tendem, né, a querer traduzir. Ora, então, você não vai mais fazer negócio com ninguém, você não vai mais vender um negócio fiado, você não vai mais emprestar algo, você não vai mais abrir sua porta, né, para receber um amigo, uma pessoa com quem você tem amizade. Né? Mas no texto que diz maldito o homem, né, que confia no homem, é o que confia na sua natureza terrena. Porque nós sim temos uma natureza terrena e dia após dia nós temos que alimentar o nosso espírito com a palavra, alimentar o nosso espírito com a oração, alimentar o nosso espírito com uma vida de comunhão com Deus. E aí as coisas da carne são coisas da carne, as coisas do espírito são coisas do espírito. Aquilo que você alimentar mais, se você alimentar a sua vida com as coisas naturais, com as coisas da carne, isso aí é o que vai te dominar. Se você alimentar a sua vida, né, com as coisas do Espírito, é isso que vai te dominar. E a Bíblia diz que aqueles que têm o Espírito de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Né? Então você precisa alimentar o seu Espírito, né, com a palavra, para que o Espírito de Deus tenha predominância na sua vida. Né? E assim você vai poder, né, ver todas as coisas, você vai ver. Às vezes tem pessoas que dizem assim, rapaz, né, depois que eu comecei a ler a Bíblia, depois que eu comecei a me envolver com Deus, depois que eu comecei a caminhar com Deus, minha vida virou de cabeça para baixo. Não, você apenas agora está vendo que ela estava de cabeça para baixo, porque antes você não via. Porque você julgava que tudo era normal, você considerava que tudo era natural, você, né, desconsiderava todas as coisas as quais você teria obrigação de combater na sua vida. E aí você não combatia, sofria o dano, se alegrava e tal, ia levando a vida, ia vivendo a vida. A partir do momento em que você dá um basta e você, né, pega, né, vamos dizer assim, o rumo da sua vida, né, e confia em Deus, porque o Senhor Jesus ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha, negar a si mesmo, hein? Eita, para muita gente isso é muito difícil. Tome a sua cruz e siga-me. E aí cruz, né? Aí a gente traduz cruz como sendo as situações, os problemas da vida, as coisas que vão acontecer, que vão te desafiar, que vão te confrontar, sabe? Que vai cobrar de você um posicionamento. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele não queria ir para a cruz. Mas ele orando a Deus, ele diz assim, mas não seja feita a minha vontade. Lembra? Negue-se a si mesmo. E o Senhor Jesus, ele negou-se a si mesmo. Ele abriu mão da sua posição de filho. Ele abriu mão da sua posição, né, de Deus, né, para se fazer homem como você e como eu. Para provar aquilo que você, né, não tinha condição, né, de provar. Né? As coisas hoje elas são tão, vamos dizer assim, elas são desafiadoras, mas elas são tão pequenas e as pessoas se desesperam. Imagina estar numa situação daquela a qual Jesus te livrou para te dar vida e vida em abundância, para te dar salvação, sabe, para te dar vida eterna. Você já parou para pensar nisso? Esse é o seu canal. Se me ouvir, comereis o melhor dessa terra, diz o Senhor.
Deus te abençoe e logo, logo, capítulo 13, tá? Meu nome é Thalita. Hoje eu tô aqui com meu pai. Hoje, gente, eu tô muito feliz. Vocês estão aqui. Me dá um like, por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho, as notificações. Tchauzinho!